Olá, senhoras e senhores, bom dia. Meu nome é Bruno Gobato, eu falo de Santa Catarina, uma cidade chamada de Jaraguá do Sul. É um prazer estar com vocês aqui em vídeo. Eu sou ex-residente do Hospital de Clínicas, então, na verdade, estamos em casa. E eu vou fazer uma aula sobre inteligência artificial. Gostaria de agradecer o Marcelo Zaya, que hoje é meu amigo, mas foi uma das pessoas a quem me ensinou ortopedia. Com certeza, apesar do Zaya ser um excelente cirurgião de joelho, foi ele quem me ensinou a fazer fratura de rádio distal. Então, gostaria de agradecer também o Zaya e todos os professores e preceptores que a gente teve aí no Hospital de Clínicas. Nós vamos falar uma aula, então, sobre inteligência artificial na ortopedia, um assunto novo, um assunto diferente. Eu tenho um conflito de interesse nessa aula e vocês vão ver uma parte desse conflito de interesse. Mas os objetivos principais dessa aula são determinar para que vocês possam entender algumas bases de inteligência artificial, né? AI, de machine learning, que é aprendizado de máquina. Então, definir alguns termos, até mesmo porque a inteligência artificial agora todos os produtos têm inteligência artificial. Alguns, na verdade, não é bem inteligência artificial, nada mais é do que modelos matemáticos ou até mesmo estatística avançada. Mas é importante saber, e tem muitos artigos sendo feitos sobre inteligência artificial. A gente tem estudado bastante esse assunto, eu vou trazer aqui vários exemplos reais, até para inspirar vocês no Fala dos Residentes, a desenvolverem seus próprios projetos. Então, vamos lá. Primeira coisa que é importante a gente entender, né, quando a gente fala de machine learning é aprendizado de máquina. Então, nós homens, seres humanos, aprendemos com a experiência, né? Vai fazer cirurgia, vai fazer cada vez melhor. Os computadores já é um pouco mais complicado, eles precisam de alguma forma serem ensinados, tá? Então, um computador não consegue, um computador que nunca viu um cachorro ou uma pessoa, ele não sabe diferenciar essa figura. O formato é muito parecido, né? Como nós sabemos como é um cachorro, a gente já sabe de cara que isso é um cachorro e uma pessoa. O computador, isso nem sempre é tão simples. Então a gente precisa dar dados para eles e falar, ó, isso aqui é um cachorro, isso aqui é uma pessoa, tá? Então o machine learning nada mais é do que ensinar os computadores a aprender com a experiência deles. Mas a experiência deles, na verdade, são dados. O que são dados? Aqui nesse caso são fotos. Uma foto de um cachorro, uma foto de um tigre. Então aqui até uma coisa que eu gosto de provocar vocês, para vocês tentarem compreender como que funciona o entendimento da máquina, né? Imagina que vocês são alienígenas, estão chegando num local diferente, nunca viram nenhum animal, ou imagina que nenhum desses dois animais vocês viram na vida de vocês, então imagina que são animais que vocês não conhecem. E alguém mostra essa foto para vocês, que é o computador. Nós, seres humanos, já conseguimos de cara saber que temos uma foto de um gato e uma foto de um tigre. Mas o computador não sabe diferenciar isso. Por quê? Porque para ele, na verdade, esses dois animais têm o mesmo tamanho. Pela foto, não dá para determinar o tamanho desse animal. Como a gente já sabe que esse animal é um tigre, como eu já sei que esse animal é um gato, pela minha experiência prévia, eu sei que um é pequeno e o outro é grande. Mas na foto, simplesmente pela foto, não é possível determinar. Ambos animais têm bigode, ambos animais têm cores parecidas, ambos animais têm pele tigrada. Mas como a gente sabe muito bem a diferença entre um gato e tigre na nossa experiência, basta olhar e a gente sabe diferenciar muito bem entre gato e tigre. E o objetivo da inteligência artificial é justamente isso, é ensinar a máquina a ver essas diferenças com dados, para que quando ela ver uma foto como essa, ou quando ela ver dois dados diferentes, dois números diferentes, ela possa, de uma forma muito simples e rápida, falar, isso aqui é um tigre com certeza, e isso aqui é um gato com certeza. Então, o que o machine learning consegue? Identificar interações complexas entre dados. A gente consegue classificar dados. Uma coisa que é muito importante é encontrar associações importantes entre certos dados e daí sim criar algoritmos que podem nos ajudar a predizer resultados para dados semelhantes. A gente vai ter alguns exemplos aqui para frente, tá? Então, a IA, né, está em todos os lugares, no Netflix, no Spotify, e basicamente a IA tem lá uma base de dados muito grande, o Spotify é uma base de dados muito grande,
E o que ele sabe é que se o cara gosta de Led Zeppelin, gosta de Deep Purple, provavelmente o Spotify não vai sugerir Britney Spears para você escutar. Por quê? Porque Britney Spears é diferente o som? Não. Porque ele sabe que na base de dados deles, todo mundo que gosta de Led Zeppelin e Deep Purple, ou a grande maioria, nenhum deles escuta Britney Spears. Não é porque o som é diferente ou porque o som é pior ou ruim. É a base de dados que faz com que o Spotify não sugira para você, espero que para nenhum de vocês que estão escutando essa aula, Britney Spears na lista de vocês. Então, é com base nos dados dos outros ouvintes que há sugestão de filmes ou sugestão de músicas no Spotify. E as bases, então? Como é que a gente ensina uma máquina? Geralmente, o jeito mais fácil é a gente, né, cirurgião, médico, conhecer os dados. Então, eu preciso conhecer o input e o output. Quer dizer, eu preciso conhecer o que eu estou dando de dado e eu preciso também conhecer o resultado daquele dado, tá? Acho que isso depois vai ficar um pouquinho fácil aqui. Nessa foto, então, se eu precisar ensinar uma inteligência artificial a diferenciar um cachorro de um gato, eu preciso dar várias fotos de cachorro para a inteligência e falar, computador, isso é um cachorro. Eu estou dizendo, isso é um cachorro. Computador, isso é um gato. Daí o algoritmo vai dar os pulos dele, daí a gente não sabe muito bem, ele vai identificar o que ele acha que é importante, tá? Para que na próxima foto que a gente der, ele saiba diferenciar gato e cachorro, tá? Então a gente disse para ele o que é um cachorro, eu dei uma foto e eu disse que isso é um cachorro, e eu fiz isso várias vezes. E como que a gente treina o modelo? Basicamente, a gente pega todos os dados que a gente tem. Imagina que a gente tem 100 fotos de cachorro, eu dou 75 dessas fotos, então 75% desses dados que eu sei e conheço, então eu sei que são cachorros, eu dou para o algoritmo e falo, ó, isso é um cachorro. Depois eu pego 25% dos meus dados que o computador nunca viu, então fotos que ele nunca viu, de raças diferentes, que ele nunca viu aquilo, e daí eu vou fazer a avaliação da minha inteligência artificial. Então eu vou mandar essas 25 fotos para a inteligência artificial e vou pedir para ela, o que é isso? E ela tem que me responder se é um gato ou se é um cachorro. Aí eu consigo validar esses resultados, eu consigo dar o grau de certeza do quanto o computador acertou com os dados, tá? Então, geralmente não é 100%, ele vai dar lá um grau de certeza de 80%, 90% ou 100%. Então, 75 fotos de cachorro, eu falo que isso é um cachorro, depois 25 fotos de outro cachorro, e a gente começa a então testar a acurácia da máquina. É claro que não é feito com 75, né? Se possível, é feito com 75 mil fotos e 25 mil fotos para a gente testar. Isso para imagem, né? Então, vocês imaginam o que a gente consegue ensinar para a máquina ver. Se a gente tiver uma quantidade muito grande de dados, a gente abre as portas para avaliar qualquer coisa. Então, para avaliar raio-x de tórax, aqui até tem uma fratura de clavícula nesse raio-x, né? Mas ele foi ensinado para avaliar uma alteração no tórax, avaliação de câncer de pele, isso é tudo avaliação, né, de imagem, como eu acabei de mostrar para vocês. E o que a gente está fazendo, inclusive esse artigo que está aqui embaixo é um dos artigos sugeridos aí para os residentes, que é um artigo até razoavelmente antigo, de 2020, de inteligência artificial, que ele utiliza algoritmos para predizer a satisfação, praticamente o resultado de um paciente que vai ser submetido a uma prótese de ombro. É o que a gente vai mostrar para vocês de novo depois na sequência. Então, basicamente, resumindo, inteligência artificial é esse grande conjunto, tá? E o machine learning, na verdade, é um subconjunto de aprendizado de máquina e tudo está ligado com ciência de dados, né? Com dados estatísticos, probabilidade, álgebra linear. Então, a inteligência artificial e a estatística, ela está de mão dada. É, às vezes até difícil diferenciar o que é uma IA ou até mesmo só uma avaliação estatística. Existem alguns tipos de IAs, né, de machine learnings. Aqui eu só vou dar alguns exemplos para vocês. Os exemplos que eu dei até agora são de machine learning supervisionada. O que é? Eu conheço o dado e falo, ó, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um cachorro.
Tem as inteligências artificiais não supervisionadas, que são basicamente, eu dou um monte de foto e falo para a IA, se vira aí para diferenciar o que é um e o que é outro, eu não sei o que tem aí, você se vira. E tem a inteligência artificial de reforço, que eu já vou mostrar para vocês. Então, a supervisionada é aquilo que eu já expliquei, a gente pode utilizar para regressões, para avaliação de clima. Então, eu sei que choveu naquele dia, então eu avalio todos os temperatura, pressão, e eu tenho o outcome, que é o target, né? Que é o resultado, que é a chuva. Então, isso a gente pode fazer avaliação de variáveis categóricas. Aqui é um exemplo de uma inteligência artificial que a gente criou, que eu criei, que vocês veem ali com 3.700 raio-x da minha clínica. Eu peguei esses 3.700 raio-x e filtrei, eu separei raio-x com fratura de clavícula, raio-x de cotovelo, raio-x de quadril com artrose, raio-x de quadril com lesão de LCA, com pós-operatório, raio-x de joelho com artrose. E falei, ó, isso aqui é um raio-x de joelho com artrose, isso aqui é um raio-x de quadril com artrose, tá? Depois a gente vai testar, na verdade, essa IA. Então aqui é o teste, agora eu estou testando, agora eu estou mandando essas imagens que estão ali, são imagens que eu peguei da internet que a IA nunca viu na vida, essas imagens. E eu vou testar ela. Então estou testando, como vocês estão vendo. E ela foi possível me dizer que esse é um raio-x de joelho, primeiro, é um raio-x de joelho normal. Esse é um raio-x de quadril, no caso aqui a IA é um R1, então ela acha que pode ser um quadril com artrose, na verdade ela errou. Nesse caso ela acertou, então acho que é um R3, ela acertou que é uma artrose de ombro. Bom, não estava tão difícil, né? Com 100% de certeza. Nesse caso ela acertou que era uma artrose de joelho, aí, com 97% de certeza. Então é um caso fácil. Nesse caso eu acho que não é um caso tão difícil, uma fratura de húmero proximal, né? Nem sempre é tão fácil. Ela pôde identificar que era uma fratura de húmero proximal. E ela pôde identificar que é um quadril com artrose, nesse caso que é um quadril com uma prótese, claro, né? São coisas muito básicas que a gente está começando, mas que daí a gente vai... E aqui ela errou, né? Ela tá na dúvida se é um joelho normal ou não, e não era um joelho já com uma artrose não evidente. A gente consegue também treinar, por exemplo, para avaliar movimento. Então, essa é uma IA que a gente treinou para avaliar movimento do ombro, com parâmetros bem simples, né? Elevação frontal, ela falha em alguns momentos. Então, esse aqui é um teste que a gente fez. Ó, não está muito certinho aí a elevação, né, do ombro. Precisaria treinar um pouco mais ela com mais dados. E esse aqui é uma inteligência mais simples que está online, que eu treinei e coloquei online com bem menos raio-x. Esse QR Code acho que vocês conseguem acessar do celular de vocês. E vocês conseguem mandar uma foto de quadril e tudo, por exemplo, de quadril normal, e testar se essa inteligência consegue determinar que isso é um quadril normal ou não, ou que é um joelho normal ou não, ou que é um joelho alterado ou não. Essa tem bem menos raio-x, são 500 e poucas imagens, eu acho que eu testei de joelho, e algumas 1.000 de quadril, mas é uma possibilidade de vocês testarem na casa de vocês aí, se funciona ou não. Lembrando que isso é uma coisa feita aqui, né, de brincadeira no nosso computador. E está online aí nesse QR Code, vocês podem testar e ver se ela consegue dar o diagnóstico, ou um diagnóstico bem básico. Aqui ela acertou, uma fratura de húmero proximal. A inteligência artificial não supervisionada é aquela que eu dou várias fotos e ela tenta diferenciar o que é uma coisa e o que é outra. Então ela diferencia, pega todas essas fotos e fala, ó, isso aqui é a mesma pessoa, George Clooney, por exemplo, isso aqui é uma outra pessoa e isso aqui é uma outra pessoa. Então ela consegue identificar semelhanças, né? Eu não preciso dizer que esse ator é o George Clooney, ela consegue identificar, ó, essas 3 pessoas são a mesma pessoa, tá? E tem aquela de reforço. O que é o reforço, né? É o que eu dou uma recompensa e uma punição para a inteligência artificial. É um pouco difícil de entender, mas o caso mais fácil da gente falar é da inteligência artificial que dirige carros sozinhos, né? É uma IA que vocês sabem que tem no Tesla. Então, ela é uma IA de reforço. É como se fosse um videogame. Cada vez que ela erra, ela perde ponto. Cada vez que ela acerta, ela ganha ponto. O que é o acertar, no caso de uma inteligência artificial para dirigir autonomamente? É chegar no destino com o menor tempo possível, com o menor caminho possível, mas sem levar punição. Quer dizer, o que é levar punição? É sem bater no outro carro, sem passar
da velocidade. Então, são parâmetros que a gente coloca de recompensa e punição para IA, que é o que a gente falei para vocês aqui dos carros. Aqui é um exemplo de uma IA que a gente testou naquele jogo do Google, quando não tem internet, que é um joguinho Na verdade, eu não testei, essa aqui eu peguei da internet, tá? E aqui é uma IA de reforço. A gente manda a IA fazer esse joguinho. Cada dinossauro desses é uma IA, é uma geração da IA. Eu vou passar um pouquinho para frente. Então a gente treina a IA e manda o computador fazer 1 milhão de jogos. Olha ali. A IA está pulando aleatoriamente, tá? Quando ela bate no cactus, ela morre e ela vai aprendendo. Vai fazendo 1 milhão de iterações, tá? E o objetivo dessa IA é chegar o mais longe possível. E olha só como ela vai aprendendo que ela tem que pular. Eu não mandei ela pular. Ela pula sozinha, aleatoriamente falando. Depois de 1 milhão de interações, ela consegue ganhar o jogo, porque ela fez 1 milhão de vezes isso. E eu não precisei dizer para ela que ela precisa pular, eu não precisei dizer para ela que ela precisa baixar, eu não precisei dizer para ela que ela tem que pegar um aviãozinho. Foi por tentativa e erro, e com 1 milhão de vezes ela consegue acertar e chegar no final. A mesma coisa funciona com carros. A gente pode ensinar uma IA a finalizar um jogo, por exemplo. E aqui vocês veem, ó, todas as gerações. Cada carrinho desse é uma geração da IA, está dando errado e está recomeçando até que essa última geração consiga chegar até o final do jogo. E é assim que a inteligência artificial, na tentativa e erro, vai fazendo. Só que a vantagem é que a gente consegue fazer isso de uma forma extremamente rápida, milhões de vezes. Ela não sabe que ela tem que passar ao redor daqui. Ela se encostar aqui, ela morre. Então, por tentativa e erro, ela vai acertando. Então, a gente tem um software que a gente desenvolveu em conjunto com a Exatec, que é uma empresa de implantes de artroplastia, que é um software de predição de resultados de artroplastia de ombro. Então, a gente dá 19 resultados para o paciente, do paciente, como idade, sexo, alguns graus de função. Então, 19 fatores. E com esses 19 fatores, a gente consegue predizer qual que vai ser o resultado do paciente depois de uma prótese total de ombro, uma prótese reversa de ombro. Como que faz isso? Com uma porrada de dados. Então, mais de 1.000 próteses feitas, todas catalogadas, com mais de 17 mil visitas pós-operatórias, né? E com uma porrada de dados, a gente consegue diminuir para 19 dados, quer dizer, 19 características que são importantes para eu determinar um pós-operatório. Então, assim, eu coloco aqui na IA alguns detalhes, se o paciente tem comorbidades, qual que é a elevação dele, qual que é o arco de movimento, algumas perguntas muito rápidas, e a gente consegue prever o resultado desse paciente, depois, no caso de uma prótese reversa, como que ele vai ficar no decorrer da vida dele, no terceiro mês, no sexto mês, e em todos os fatores. Eu consigo prever qual que vai ser a elevação frontal dele, eu consigo prever qual que vai ser a dor dele, eu consigo prever qual que vai ser os scores de constant, ACEs, eu consigo prever qual que vai ser a mobilidade desse paciente. Por quê? Porque a gente testou uma IA com um monte de dados e um monte de pacientes parecidos, tá? Então, a gente consegue, com essa IA, fazer predição de resultados individualizados. Não é assim, um paciente vai fazer uma prótese reversa, levanta até aqui. Não. Aquele paciente, com aquela idade, com aquele sexo, com aquela função prévia, com aquela dor prévia, vai ter esse resultado depois da cirurgia. A gente consegue estratificar risco, a gente consegue dizer, pô, esse paciente é um paciente bom candidato, né, a fazer uma prótese, ou não um bom candidato a fazer uma prótese. E a gente consegue também identificar as variáveis modificáveis, né? Tem uma variável que é o que está trazendo o resultado para baixo ou para cima, a gente consegue modificar. Por exemplo, uma das variáveis é a hipertensão. Então, se essa é uma variável que diminuiu, né, o resultado desse paciente, para a gente tratar melhor, a gente consegue modificar essa variável. E com apenas 19 perguntas, a gente consegue determinar qual que vai ser a evolução desse paciente. Como todo banco de dados, né, tem seus vieses, né, são pacientes geralmente hispânicos, caucasianos, então, e não refletem provavelmente a situação do Brasil. É isso de aula.
agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, na verdade, que a gente fez, que a gente está fazendo e brincando, como uma forma de abrir a cabeça e mostrar possibilidades até de estudos para vocês. Por exemplo, o estudo de imagem, esse não é um que a gente fez, mas esse eu fiz em conjunto com o meu colega, Dr. Eduardo Godoy, que também é ortopedista. A gente pegou uma base de dados que a gente tinha na internet de pneumonia em criança, a esposa dele é pediatra, e a gente ensinou uma IA muito simples para fazer diagnóstico de pneumonia. Isso aqui foi a gente que fez, uma base de dados prévia, e aqui a gente bota um raio-x de pulmão e consegue determinar se esse paciente tem ou não tem pneumonia, né? Não é relacionado com ortopedia, mas tem outros casos. Esse aqui é um exemplo também que a gente estava testando. A gente pegou uma base de dados também conhecida de retinopatia diabética. Por quê? Porque são bases de dados que tem tudo já prontinho, então fica mais fácil, claro, da gente fazer a IA, né? Porque a parte mais difícil é classificar o dado, eu não sei dizer o que é isso. Então a gente está testando algumas IAs. Essa é um código que a gente fez aqui, né? Inclusive nesse mesmo computador aqui, que a gente está avaliando agora cortes de tomografia, tá? De ombro. Então, eu mando o corte de tomografia, a IA consegue identificar o que é, no caso, músculo, ela desenha o que é osso, ela desenha o que é gordura, e depois a gente consegue fazer alguns cálculos, né? De quantidade de músculo, quantidade de gordura, massa muscular, massa óssea, porcentagem de gordura. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo para o futuro. Onde a gente pode buscar dados, existem bases de dados online, por exemplo, essa é uma base de dados para artrose de joelho. Você pode baixar raio-x e ressonâncias magnéticas de artrose de joelho e ensinar a sua própria inteligência artificial. A gente com os robôs, né? Acredito que estamos ensinando as máquinas a operar. É bem provável que no futuro, se elas tiverem, ou se a gente conseguir gravar todos os movimentos do cirurgião várias vezes, é provável que a máquina possa replicar no futuro. O que a gente imagina no futuro, né? Auxílio em cirurgia. Aqui um exemplo de uma cirurgia abdominal que foi treinada uma IA para predizer aonde está tal vaso, né? Então, de acordo com aquela visão, tal vaso vai estar naquela região. E aqui é um exemplo que a gente poderia fazer para uma artroscopia de caso de ombro, né? Dependendo, a gente pode treinar uma IA e dependendo do que ela vê ali, ela pode aparecer ali na nossa sala de vídeo. Ó, cuidado, aqui é o nervo axilar. Então, se eu treinar e mostrar várias vezes essa imagem para a IA, ela vai poder determinar que, opa, aqui está o nervo axilar, não vamos ali. Aqui tem o plexo braquial. Ou, por exemplo, determinar a localização correta de um parafuso ou de uma âncora metálica. Se eu fizer várias filmagens e falar, ó, esse é o ângulo certo para colocar uma âncora na glenoide, a IA pode, independente do local da imagem, ela pode me direcionar a angulação mais correta ou mais perfeita para que eu coloque, por exemplo, uma âncora, ou um parafuso, ou quer que seja. Por exemplo, uma cirurgia de Latarjet que a gente quer fazer artroscópica de ombro, se eu treinar a IA, ela vai poder me dizer qual que é o local exato que eu tenho que colocar o meu parafuso, ou qual o local exato que eu preciso perfurar, independente do local que eu esteja vendo ou da câmera que eu esteja vendo. Esse é mais um teste de uma inteligência artificial que a gente está brincando agora. Então, eu mandei uma história clínica. Essa é uma história clínica não verdadeira, até o meu nome ali, né, BBG. Uma história clínica de um paciente que tinha dor no ombro, que fez uma cirurgia de manguito rotador em 2014, estava bem. Depois, em 2018, a dor começou a piorar um pouquinho e começou a perder a elevação. Esse é o resultado. Imagina que isso é um prontuário médico, tá? De várias consultas. Então, está lá num prontuário médico. Tudo misturado lá, o prontuário médico do HC. Não sei se é papel ainda, mas imagina que fosse um prontuário médico do HC, aquele prontuário inteiro digitalizado. A gente, de uma forma muito rápida, isso aqui é muito rápido de fazer, é só jogar isso para IA. Eu consigo agora fazer a pergunta que eu quero. Eu pergunto para a IA como o paciente estava ou como eu estava depois da minha cirurgia do manguito rotador. Ela vai procurar e vai falar, olha, você estava sem dor, a tua dor era 3 de 10 e a elevação frontal era 170. Isso com base no dado de 2014. Agora eu estou perguntando para ela se eu fiz alguma infiltração. Ela vai olhar em todo o prontuário e falar, olha, parece que você fez uma injeção, né, que é infiltração, em 2019.
Agora eu estou perguntando como eu estava, né, depois da cirurgia de 2014. Então ela está respondendo como que estava a minha dor, minha elevação. Eu estou perguntando como que está hoje a minha elevação ativa e o meu score de ACEs. E ela está respondendo. E isso que é uma coisa que me impressionou. Eu nunca disse para ela que eu estava com dor ou que o paciente estava com dor. Eu disse para ela que a dor era antes 4, agora a dor era 8. E a IA foi capaz de interpretar que a dor piorou e ela foi capaz de interpretar que a elevação frontal está limitada. Eu nunca disse que eu tinha uma limitação da elevação frontal. Eu só disse que antes era 170 e depois foi para 110. Ela conseguiu interpretar que isso é uma coisa pior e ela respondeu, olha, está com mais dor e com elevação frontal limitada. Agora eu pedi evolução. E eu nunca dei evolução. Eu fui dando para a IA, eu passei para a IA, ó, em 2014 eu estava assim, em 2018 eu estou assim, estava assim e agora eu estou assim. E agora eu pedi, como é que foi minha evolução, então, desde 2014? E ela conseguiu entender que a minha dor piorou de 2014 para cá, apesar do tratamento, porque ela sabe que eu fiz um tratamento, eu fiz infiltração, e também a amplitude de movimento piorou. Então a IA conseguiu interpretar os dados. Se eu fizer a pergunta correta, eu consigo a resposta correta da IA. Existe IA para artigos científicos? Existe. Essa aqui é um artigo científico nosso que a gente publicou, que eu coloquei na IA, mandei ela analisar o artigo e agora eu consigo fazer perguntas para ela. Pergunta número 1 que eu fiz, qual que é o propósito desse estudo? E ela responde, o propósito desse estudo é avaliar os outcomes de 2 anos pós-operatório. Eu estou fazendo a pergunta agora, Bruno, vou fazer uma outra pergunta para a IA. Qual que é a versão média da glenoide? Ele fala que a versão média da glenoide é de 5 graus. Vou fazer mais uma pergunta. Então, eu posso ir fazendo perguntas para a IA agora com base naquele artigo científico que eu mandei ela estudar. Qual que é o limite de uma retroversão da glenoide para uma prótese de ombro? Ela procura no texto e fala que o limite é em torno de 10 graus. Aqui é um outro exemplo de uma IA também para artigo científico, o mesmo artigo científico, a gente consegue fazer. Essa não é minha, essa é um software chamado Elicit, que você consegue fazer mais ou menos as mesmas perguntas, elas têm mais ou menos as mesmas respostas. Outro exemplo de uma IA, essa é uma que a gente fez, a IA vai ler aqui o resultado da ressonância magnética, e eu estou perguntando para a IA como é que está o tendão do bíceps, e ela responde, intacto. Então ela vê como está o tendão do bíceps, ela acha qual resposta é a mais correta, né? E dá a resposta para a gente de intacto. Isso é uma IA mais simples, mas que a gente pode fazer também para treinar. Estou terminando agora essa aula. Agora esse é um teste que eu fiz anteontem, na verdade. Aí utilizando um pouquinho mais avançado, que eu fiz perguntas de ortopedia para IA. Na verdade, eu fiz perguntas de ortopedia da prova do TEOT de 2015 ou 2014, se não me engano. A pergunta que eu fiz foi, ó, eu copiei a pergunta, então aqui está copiada a pergunta, fratura de fêmur distal, conhecida como fratura de Hoffa pela classificação AO, e dei as alternativas para a IA, como está na pergunta, e pedi para ela responder para mim. E a resposta dela foi letra C, 33B3. Ela só respondeu isso. Perguntei para ela, na fratura de estresse da tíbia, a temível linha negra caracteriza por, e dei essas opções para ela e pedi para ela responder. Antes disso, eu já tinha falado para ela, eu preciso que você me responda a alternativa que você interpreta que é a mais correta com base nas respostas A, B, C, D e E. E a resposta dela foi a cunha transversa da cortical anteromedial. Acabei de perguntar, antes de gravar nesse vídeo, qual é a incidência de calcificação ou tendinite calcária, ou qual tendão, né, é mais comum na tendinite calcária, e a resposta foi que é o supraespinhal. Eu perguntei qual que é o segundo tendão, então, com maior incidência de calcificação, e ela pôde me responder que o segundo tendão é o infraespinhal. Então é isso que a gente está falando hoje em dia, pessoal, é desse nível de inteligência que a gente está falando hoje em dia de inteligência artificial. Aqui um outro exemplo, então acho que esse é o último exemplo, é o último slide, de uma IA que a gente treinou, essa foi eu que treinei, para conversar com o paciente e identificar possíveis fatores de risco. Então eu estou explicando para a IA, ó, você tem que perguntar para o paciente da dor dele,
Se ele tiver com dor, você fala para o paciente que ele pode tomar analgésico. Você deve perguntar para ele sobre a temperatura, né? Sobre medir a temperatura. Se ele tiver com uma febre abaixo de 37, você deve falar para ele que tem que procurar um médico. Mas se tiver acima de 40, tem que ir direto para o hospital. Falei para ele, ó, se o paciente tiver a menos de 4 meses de cirurgia, se não me engano, tem que mandar ele ficar com a tipóia. Se tiver acima de 4 meses de cirurgia, ele pode ficar sem a tipóia. Daí agora eu estou fazendo agora como se eu fosse um paciente, perguntando para essa IA que eu treinei, conversando com essa IA que eu treinei. Então, a IA responde que ela é minha assistente, meu robô, e como que pode ajudar. Agora sou eu perguntando, né, como se fosse o paciente. Então, eu estou perguntando agora em inglês, que eu gostaria de saber, né, eu gostaria de perguntar perguntas sobre o meu ombro, tá? E ela responde que está feliz em responder. Então, agora eu pergunto, eu devo mover o meu ombro? Posso mover meu ombro? Posso mexer o meu ombro? Ela vai... Ou, na verdade, eu vou remover aqui, ó. Posso remover a tipóia? E ela responde, olha, depende quando a cirurgia foi feita. Se foi feita menos de 4 semanas, você pode... A mais de 4 semanas você pode, senão você não pode. Aí eu estou falando para ela, olha, minha cirurgia foi há menos de 4 semanas. Aí agora dá um pauzinho, mas eu tento de novo. Ela responde, olha, então nesse caso, se foi há menos de 4 semanas, você deve manter a sua tipóia e mobilizar apenas o cotovelo. Agora a próxima pergunta que eu vou falar. Eu estou em dúvida sobre a minha ferida. Como é que está a minha ferida operatória? E ela responde até, né? Isso é entendível. A melhor forma de avaliar a sua pergunta é olhar se ela está seca. Se ela estiver seca, deve estar cicatrizando correta, mas fique atento à cores diferentes que podem... E se tiver uma cor opaca, yellow, que pode ser pus, você tem que procurar um doctor, um médico. Perguntando aqui para a IA sobre manchas escuras, e ela está respondendo que isso faz parte do processo de recuperação. E agora eu estou falando para ela, olha, eu estou com febre, o que eu devo fazer? What should I do? I'm in fever. I'm with a fever. E a IA vai responder, então, porque eu expliquei para ela. Então, nessa melhor forma, você tem que avaliar a sua temperatura. Se ela estiver abaixo de 37, procura um médico. Mas se estiver acima de 40, vai direto para o hospital as soon as possible, o quanto antes. Então, é isso que a gente está treinando nossas IAs para fazer. Obrigado pela oportunidade de dar aula para vocês. Um grande abraço. Até mais.